Noções de inteligência artificial para FGV e tribunais de contas. Introdução. Nesta aula, o objetivo não é formar programadores nem especialistas em desenvolvimento de modelos. O foco é construir uma compreensão clara, segura e orientada para a prova sobre o que é inteligência artificial, como ela é classificada, quais são seus riscos, como funcionam seus principais modelos e de que forma ela aparece nas atividades práticas do serviço público. Em concursos da FGV, especialmente para tribunais de contas, a tendência é cobrar conceitos, distinções, limitações, aplicações concretas, riscos éticos e jurídicos e, mais recentemente, noções sobre inteligência artificial generativa, grandes modelos de linguagem e engenharia de prompt. A lógica do estudo é a seguinte: primeiro, entender o conceito de inteligência artificial. Depois, aprender as classificações mais importantes. Em seguida, dominar os riscos e desafios, que são hoje um dos pontos mais sensíveis para o Estado. Depois disso, compreender o que é inteligência artificial generativa, o que são LLMs, como funcionam arquiteturas como Transformers e GANs, qual o papel dos agentes de inteligência artificial, como diferenciar agentes, assistentes e bots, e, por fim, aprender a ideia de engenharia de prompt e suas principais técnicas. Em linguagem de prova, a estrutura mental mais importante é esta: inteligência artificial é o gênero, machine learning é um subcampo, deep learning é um subcampo do machine learning, inteligência artificial generativa é um conjunto moderno de aplicações apoiadas em modelos profundos, especialmente grandes modelos de linguagem e outras arquiteturas capazes de criar conteúdo novo. Conceitos básicos de inteligência artificial. Inteligência artificial é a simulação, por sistemas computacionais, de processos de inteligência humana. Esses processos envolvem principalmente aprendizagem, raciocínio e autocorreção. Em termos práticos, a máquina recebe dados, processa padrões, aplica regras ou probabilidades e entrega uma resposta, uma decisão, uma classificação ou uma ação. A banca pode até mencionar aspectos históricos, mas, para a prova, o que realmente importa é compreender a linha de evolução do campo. Primeiro veio a lógica formal, que permitiu representar o raciocínio de maneira estruturada. Depois surgiram os sistemas especialistas, que dependiam de regras definidas por especialistas humanos. Mais tarde, consolidou-se o machine learning, em que a máquina aprende com dados. Em seguida, expandiu-se o deep learning, baseado em redes neurais profundas. E mais recentemente ganharam enorme destaque os sistemas de inteligência artificial generativa. A cronologia serve mais para mostrar a mudança de paradigma do que para exigir datas exatas. A passagem dos sistemas baseados em regras para os sistemas que aprendem com dados é uma chave interpretativa importante. Em vez de o humano programar todas as possibilidades, o sistema passa a extrair padrões a partir de grandes volumes de informação. Outro conceito clássico é o teste de Turing. Ele foi proposto como um critério para avaliar se uma máquina consegue simular, em uma conversa, um comportamento semelhante ao humano. O ponto decisivo aqui é não confundir simulação com consciência. Uma máquina pode parecer inteligente em uma interação textual e, ainda assim, não ter consciência, intenção, subjetividade nem entendimento humano real. Esse é um cuidado recorrente em prova. A aparência de inteligência não significa a existência de consciência. Quando o ser humano atribui características humanas à máquina, como se ela realmente sentisse, entendesse ou quisesse algo, ocorre o chamado antropomorfismo. A partir dessa base, surgem também as características gerais de sistemas de inteligência artificial. Eles podem aprender com dados, adaptar-se a novas informações, atuar com certo grau de autonomia, raciocinar a partir de padrões e interagir com humanos por meio de linguagem natural, imagens, sensores ou comandos. Tudo isso explica por que a inteligência artificial já está presente em filtros de spam, sistemas de recomendação, chatbots, tradução automática, reconhecimento facial, diagnóstico assistido e detecção de fraudes. 2. Ontologias. Ontologia é a representação formal e estruturada do conhecimento de um domínio. Ela define conceitos, categorias, propriedades e relações entre entidades, formando um vocabulário comum que pode ser interpretado por humanos e processado por sistemas computacionais. Em termos simples, ontologia é uma forma de organizar semanticamente um assunto.
Ela não serve apenas para guardar dados, mas para definir o significado desses dados. Essa é a diferença central entre ontologia e banco de dados. O banco de dados preocupa-se com armazenamento, estrutura e recuperação. A ontologia preocupa-se com significado, relações e coerência semântica. Se a questão mencionar vocabulário comum, significado compartilhado, relações entre entidades, inferência lógica, interoperabilidade semântica ou integração de fontes heterogêneas, a resposta tende a caminhar para a ontologia. Em ciência de dados e inteligência artificial, ontologias podem ajudar a integrar dados de diferentes sistemas, reduzir ambiguidades, melhorar a interpretação de resultados e aumentar a explicabilidade. Elas também têm papel importante em inteligência artificial simbólica e sistemas baseados em conhecimento, porque permitem inferências lógicas e verificação de consistência. Apesar disso, em termos de incidência, esse é um assunto menos quente. A FGV, se cobrar, tende a cobrar definição conceitual. Portanto, o essencial é memorizar que ontologia organiza formalmente o conhecimento de um domínio e explicita relações e significados. 3. Tipos de inteligência artificial. A classificação da inteligência artificial costuma aparecer em prova de duas maneiras principais. A primeira leva em conta a natureza da inteligência. A segunda considera o grau de generalidade. 3.1 Inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca, também chamada de inteligência artificial estreita, é a inteligência artificial que de fato existe hoje em aplicações reais. Ela executa tarefas específicas com eficiência, mas sem consciência, sem entendimento genuíno e sem raciocínio geral. Exemplos clássicos incluem assistentes virtuais, filtros de spam, tradutores automáticos, sistemas de recomendação, reconhecimento facial e modelos de linguagem como ChatGPT. A inteligência artificial forte é uma construção teórica. Ela corresponderia a uma inteligência com consciência própria, compreensão real, raciocínio geral, criatividade, julgamento moral e capacidade de transferir conhecimento entre domínios distintos. Em outras palavras, seria uma inteligência artificial comparável à humana ou até superior a ela em múltiplos campos. Essa forma de inteligência artificial não existe de maneira comprovada. A principal diferença entre as duas está no escopo e na profundidade. A inteligência artificial fraca é especializada, limitada a tarefas delimitadas e baseada em padrões estatísticos ou regras. A inteligência artificial forte seria geral, autônoma, consciente e capaz de atuar amplamente em qualquer domínio cognitivo. A FGV gosta muito da pegadinha de induzir o candidato a pensar que sistemas muito convincentes já seriam inteligência artificial forte. Não são. O ChatGPT, por mais sofisticado que pareça, continua sendo inteligência artificial fraca. Ele não possui autoconsciência, intenção subjetiva nem compreensão humana real. 3.2 ANI, AGI e ASI. Quanto ao grau de generalidade, a classificação mais comum é a ANI, AGI e ASI. ANI significa Artificial Narrow Intelligence. É a inteligência artificial estreita, voltada para tarefas específicas. Atua em um domínio delimitado, como reconhecimento de imagens, tradução automática ou atendimento automatizado. AGI significa Artificial General Intelligence. Seria uma inteligência geral artificial comparável à humana, capaz de aprender, raciocinar, adaptar-se e transferir conhecimento entre diferentes domínios com flexibilidade. ASI significa Artificial Superintelligence. Trata-se de uma inteligência artificial hipotética superior à humana em praticamente todos os aspectos, inclusive raciocínio, criatividade e tomada de decisões. Para memorizar de forma rápida, ANI é específica, AGI é geral, ASI é superior. Em prova, o mais importante é não confundir o que existe hoje com o que ainda está no campo teórico. 3.3 Inteligência artificial discriminativa e inteligência artificial generativa. Outra distinção importante é entre modelos discriminativos e modelos generativos. A inteligência artificial discriminativa classifica, separa, identifica categorias e prevê rótulos. Ela observa uma entrada e decide em qual classe ela se encaixa. Um exemplo simples é um filtro de e-mail que marca mensagens como spam ou não spam.
A inteligência artificial generativa, por sua vez, cria conteúdo novo a partir de padrões aprendidos. Ela pode gerar texto, imagem, áudio, vídeo, código ou dados sintéticos. Um modelo que escreve uma resposta, cria uma imagem ou produz um resumo é um modelo generativo. A prova costuma explorar essa oposição em questões diretas. Discriminativa reconhece e classifica. Generativa cria e simula novas saídas. 4. Riscos e desafios da inteligência artificial. Este é um dos núcleos mais importantes da aula para concursos de tribunais de contas. A mensagem central é a seguinte: a inteligência artificial não é neutra. Ela pode reproduzir preconceitos, cometer erros convincentes, manipular informação, usar dados de forma inadequada e gerar impactos relevantes sobre direitos fundamentais, transparência administrativa e responsabilização. 4.1. Ética e responsabilidade. A ética em inteligência artificial envolve garantir que o sistema não seja apenas eficiente, mas também justo, controlável e auditável. Aqui entram os princípios FATE. Fairness significa justiça. Accountability significa responsabilidade e prestação de contas. Transparência significa transparência. Esses princípios indicam que sistemas de inteligência artificial devem ser justos em seus efeitos, auditáveis em seu funcionamento e transparentes em seus critérios, sempre com supervisão humana adequada. Em prova, sempre que aparecer uma situação envolvendo o uso de inteligência artificial pelo poder público, é prudente pensar em transparência, controle, rastreabilidade, auditabilidade e responsabilização. 4.2. Desinformação e fake news. A inteligência artificial generativa elevou o risco de produção em massa de conteúdos falsos com aparência realista. Isso inclui textos, imagens, áudios e vídeos, inclusive os chamados deepfakes. Esses conteúdos podem manipular a opinião pública, afetar reputações, facilitar fraudes e comprometer a confiança social. Esse risco é especialmente relevante em contextos eleitorais, de comunicação institucional e de circulação de informação sensível. Em concursos, a banca pode explorar a ideia de que a facilidade de geração não elimina a necessidade de controle, checagem e responsabilização. 4.3. Violação de direitos autorais. Muitos modelos são treinados com grandes volumes de dados que podem incluir obras protegidas por direitos autorais. Isso gera discussões sobre autoria, compensação, licenciamento, uso sem consentimento e responsabilidade pela saída produzida. A lógica de prova é simples. Se o enunciado indicar treinamento com obras protegidas sem autorização, ou geração de conteúdo demasiadamente próximo do original, há um possível conflito com direitos autorais e propriedade intelectual. 4.4. Alucinações e desatualizações. Alucinação é o nome dado ao fenômeno em que a inteligência artificial gera informação falsa com aparência convincente. O sistema não está mentindo como um ser humano mentiria. Ele está produzindo a sequência estatisticamente mais plausível e, por isso, pode inventar referências, dados, citações, números ou fatos inexistentes. Esse risco se agrava em áreas sensíveis como saúde, direito, auditoria, jornalismo e pesquisa acadêmica. Um texto claro, fluente e confiante pode estar objetivamente errado. Essa é uma pegadinha clássica. Aparência de segurança não equivale à veracidade. 4.5. Verificação humana. A verificação humana é indispensável. Em aplicações de alto impacto, o ser humano deve revisar, validar, corrigir e assumir a responsabilidade final sobre o uso da informação produzida pela inteligência artificial. Em termos conceituais, costuma-se falar em human in the loop, quando o humano participa diretamente da decisão final, e human on the loop, quando o humano supervisiona continuamente o funcionamento do sistema. Para a prova, o essencial é saber que a saída da inteligência artificial não substitui o juízo crítico humano. 4.6. Dados sensíveis e LGPD. O uso de dados pessoais em inteligência artificial exige observância da proteção de dados. A lógica jurídica envolve consentimento quando cabível, finalidade legítima, transparência, segurança, prevenção de discriminação e responsabilidade do controlador. Em prova, a conexão principal é entre inteligência artificial, dados pessoais, conformidade legal,
prevenção de discriminação algorítmica e necessidade de prestação de contas. Automação não significa ausência de responsabilidade jurídica. 5. Inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa é o conjunto de técnicas voltadas para criar conteúdo novo e original, como texto, imagens, áudio, vídeo, código e dados sintéticos. Esses modelos aprendem padrões presentes em grandes conjuntos de dados e, a partir deles, produzem novas saídas semelhantes em estilo ou estrutura, mas não idênticas ao material de treinamento. Esse ponto é fundamental. Inteligência artificial generativa não é mera reprodução literal. Ela realiza geração probabilística de novas combinações plausíveis com base nos padrões aprendidos. Se a banca disser que inteligência artificial generativa serve apenas para classificar dados ou apenas para copiar exatamente o que recebeu, o item tende a estar errado. A popularização dessa tecnologia ganhou enorme visibilidade com ferramentas como o ChatGPT e DALL-E. O que antes era restrito a ambientes especializados tornou-se acessível ao público e passou a influenciar rotinas administrativas, produção de texto, análise de informação, programação e geração de conteúdo multimodal. 5.1 Características fundamentais. A primeira característica é a geração de conteúdo novo. A inteligência artificial generativa produz textos, imagens, sons e códigos inéditos. A segunda é a dependência de aprendizado de máquina, especialmente de técnicas que permitem extrair padrões complexos em larga escala. A terceira é a existência de modelos de base, ou foundation models, treinados em grandes volumes de dados e depois ajustados para tarefas variadas. A quarta é a multimodalidade. Alguns sistemas conseguem lidar com diferentes modalidades, como texto, imagem, áudio e vídeo. A quinta é a adaptabilidade. O mesmo modelo pode executar várias tarefas conforme o prompt recebido. Atenção para uma sutileza importante. Multimodalidade não significa apenas receber diferentes formatos. Significa também processar e, em muitos casos, gerar respostas coerentes entre modalidades distintas. 6. Principais modelos. 6.1 Generativos e discriminativos. Os modelos discriminativos aprendem a diferenciar classes, prever rótulos e identificar categorias. São comuns em tarefas de classificação e detecção. Os modelos generativos aprendem a estrutura dos dados e conseguem gerar novas amostras. Exemplos clássicos incluem GPT, DALL-E, Stable Diffusion, GANS e VAES. Em resumo, discriminativo reconhece e classifica, generativo cria e simula. 6.2 Modelos de linguagem e LLMs. Modelos de linguagem são sistemas projetados para compreender, produzir e manipular linguagem humana. Eles funcionam, em geral, de forma autorregressiva, prevendo o próximo token com base nos tokens anteriores. LLM significa Large Language Model, ou Grande Modelo de Linguagem. Trata-se de modelos treinados com enormes volumes de texto, geralmente apoiados na arquitetura Transformer. Eles são capazes de resumir textos, responder perguntas, traduzir idiomas, redigir conteúdos, gerar código e manter interações contextualmente coerentes. Alguns conceitos são indispensáveis para a prova. Tokenização é a decomposição do texto em unidades menores chamadas tokens. Embeddings são representações vetoriais numéricas que capturam relações semânticas entre palavras ou fragmentos. Espaço latente é um espaço abstrato de representação em que essas relações podem ser organizadas. Modelo autorregressivo é aquele que gera a saída token por token, usando o contexto anterior. Atenção é o mecanismo que permite ao modelo identificar quais partes do contexto são mais relevantes para a geração da próxima saída. Esse último ponto é especialmente importante. Se a FGV perguntar qual elemento ajuda a manter coerência em textos mais longos e em conversas com contexto acumulado, a resposta tende a girar em torno do mecanismo de atenção. Outra advertência importante é a seguinte: LLM não pensa como um humano. Ele calcula probabilidade sobre sequências linguísticas. Por isso, consegue produzir linguagem altamente convincente sem possuir entendimento humano real. 7. Arquiteturas de treinamento. Aqui aparece a parte mais técnica da matéria, mas a cobrança costuma se concentrar em conceitos-chave.
7.1 Arquiteturas de redes neurais. As redes feed-forward, também chamadas de MLP, apresentam fluxo de informação em uma direção e são usadas em tarefas gerais de classificação e regressão. As CNNS, redes convolucionais, são fortemente associadas ao processamento de imagens, porque extraem padrões visuais locais. As RNNS, redes recorrentes, são voltadas para dados sequenciais e têm a ideia de memória temporal. Os transformers representam a arquitetura central dos modelos modernos de linguagem. Seu diferencial é o uso do mecanismo de atenção, que permite processar sequências com grande eficiência contextual. A pegadinha clássica é confundir transformer com RNN. O transformer não depende da lógica recorrente tradicional. Seu grande diferencial está na atenção. 7.2 Modelos generativos clássicos. As GANs, ou redes adversárias generativas, funcionam com duas redes em competição. A rede geradora cria amostras falsas plausíveis. A rede discriminadora tenta distinguir o que é real do que é falso. Esse processo adversarial melhora progressivamente a qualidade da geração. Em linguagem de revisão, GAN é um jogo de gato e rato. O gerador tenta enganar. O discriminador tenta detectar a fraude. Também aparecem os VAS, autoencoders variacionais, que aprendem um espaço latente probabilístico para gerar novas amostras, e os modelos de difusão, que geram conteúdo revertendo gradualmente um processo de ruído. Para a prova entre esses modelos, a GAN costuma ser a mais lembrada e mais cobrada em descrição conceitual. 8. Agentes de inteligência artificial. Agente de inteligência artificial é qualquer entidade capaz de perceber o ambiente por meio de sensores ou entradas, tomar decisões com base nessas percepções e agir por meio de atuadores ou ações orientadas a objetivos. O conceito central aqui é o de agente racional. O agente racional é aquele que escolhe a ação que maximiza o desempenho esperado, levando em conta o conhecimento disponível, os objetivos e as limitações do ambiente. O agente não precisa ter consciência. Essa é uma distinção importante. Para ser considerado inteligente, basta que ele perceba, decida e haja de maneira orientada a metas e racionalidade instrumental. Em aplicações modernas, especialmente as associadas a LLMS, o agente pode combinar raciocínio, memória, planejamento, uso de ferramentas externas, observação do ambiente e execução de tarefas. Nesse contexto, o modelo de linguagem funciona como uma espécie de núcleo cognitivo do agente, mas não esgota sua estrutura. 9. Sistemas conversacionais, assistentes e bots. Sistemas conversacionais permitem interação por linguagem natural, geralmente em texto ou voz. Eles são usados em atendimento, automação, apoio à produtividade, pesquisa de informação, suporte a decisões e interação com serviços. É importante diferenciar agentes, assistentes e bots. Agentes de inteligência artificial têm maior autonomia. Podem tomar decisões, executar ações, planejar etapas e usar ferramentas externas. Assistentes de inteligência artificial são voltados a apoiar o usuário humano, normalmente com supervisão e colaboração mais direta. Bots costumam ser mais simples, frequentemente apoiados em fluxos predefinidos, com menor capacidade de raciocínio ou adaptação. A pegadinha aqui é supor que todo bot sofisticado seja necessariamente um agente autônomo. Nem todo bot é um agente. Muitos apenas seguem roteiros fixos. Entre os exemplos práticos de assistentes e ferramentas, aparecem ChatGPT, Copilot, Gemini, DALL-E e outros sistemas semelhantes. Em prova, vale lembrar uma limitação básica: o ChatGPT não é banco de dados. Ele é um gerador de texto baseado em padrões aprendidos. 10. Engenharia de prompt. Engenharia de prompt é a prática de formular instruções de modo estratégico para orientar o comportamento de modelos generativos e obter respostas mais precisas, úteis, relevantes e alinhadas ao objetivo do usuário. Ela não é linguagem de programação, não é algoritmo, não é código-fonte e não é uma interface específica.
Trata-se de uma habilidade prática de comunicação estruturada com sistemas de inteligência artificial. A ideia é simples e muito importante para a prova. Prompt ruim tende a gerar resposta ruim. Prompt claro, com contexto, objetivo, formato e restrições, tende a produzir resposta melhor. Quanto maior a clareza da instrução, menor a margem para ambiguidades e maior a chance de a saída ser coerente com a finalidade desejada. A FGV pode explorar exatamente isso. Engenharia de prompt é formulação estratégica de comandos em linguagem natural. 10.1 Técnicas principais. Zero shot é quando se pede a tarefa sem apresentar exemplos prévios. Few shot é quando se oferecem poucos exemplos antes de solicitar a resposta. Chain of thought, ou raciocínio passo a passo, é quando se orienta o modelo a explicitar etapas intermediárias de raciocínio. Zero shot chain of thought é quando se pede o raciocínio passo a passo sem fornecer exemplos prévios. Para memorização rápida, zero shot é sem exemplo, few shot é com poucos exemplos, chain of thought é passo a passo. A FGV costuma preferir a cobrança dessas distinções conceituais, e não de técnicas muito avançadas ou experimentais. 10.2 RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation, ou geração aumentada por recuperação de informação. Nessa abordagem, o modelo não responde apenas com base em seus parâmetros treinados. Ele também recebe informações externas recuperadas de documentos, bases de dados ou fontes selecionadas. A vantagem do RAG é reduzir alucinações, restringir a resposta a um conjunto informacional controlado e melhorar a aderência a fontes específicas. Em linguagem de prova, pense assim: RAG é geração apoiada por recuperação de informação. 11. Aplicações práticas com foco em tribunais de contas. Em concursos de tribunais de contas, a banca pode contextualizar a teoria em cenários concretos de auditoria, fiscalização, análise documental, triagem de informação e apoio ao controle externo. A inteligência artificial pode ser aplicada para organizar grandes volumes de documentos, identificar padrões anômalos, auxiliar na detecção de fraudes, apoiar a elaboração de relatórios preliminares, resumir normas, classificar manifestações, automatizar atendimento e melhorar a recuperação de informação. Ao mesmo tempo, no contexto do controle, seu uso exige cautela reforçada. O auditor ou servidor não pode tratar a saída da inteligência artificial como verdade automática. Deve sempre verificar a qualidade da informação, a base documental utilizada, a consistência lógica da resposta, a presença de viés, o risco de alucinação e a compatibilidade com a legislação aplicável. Esse é um ponto muito alinhado com o perfil dos tribunais de contas. A tecnologia pode apoiar a eficiência, mas não afasta os deveres de legalidade, motivação, transparência, controle, segurança da informação e responsabilização. 12. Pegadinhas clássicas da FGV. A primeira pegadinha é confundir inteligência artificial com consciência. Inteligência artificial não significa consciência. A segunda é tratar ChatGPT e modelos semelhantes como inteligência artificial forte. Não são. São exemplos de inteligência artificial fraca. A terceira é afirmar que inteligência artificial é neutra e imparcial por natureza. Não é. Ela pode reproduzir vieses. A quarta é dizer que texto fluente gerado por inteligência artificial é necessariamente verdadeiro. Não é. Pode haver alucinação. A quinta é confundir inteligência artificial generativa com inteligência artificial discriminativa. Generativa cria, discriminativa classifica. A sexta é dizer que ontologia serve apenas para armazenar dados. Não, ela estrutura semanticamente o conhecimento. A sétima é dizer que LLM pensa como humano. Não, ele opera com padrões e probabilidades linguísticas. A oitava é confundir transformer com arquitetura recorrente tradicional. O destaque do transformer está no mecanismo de atenção. A nona é reduzir engenharia de prompt à programação em linguagem formal. Não se trata disso, é a formulação estratégica de instruções. A décima é supor que o uso de inteligência artificial elimina a necessidade de supervisão humana. Em áreas sensíveis, a supervisão continua indispensável.
13. Fechamento para revisão. Para encerrar, memorize a espinha dorsal da matéria. Inteligência artificial é a simulação de processos de inteligência humana por sistemas computacionais. Machine Learning é o aprendizado com dados. Deep Learning é o aprendizado baseado em redes neurais profundas. Inteligência artificial generativa cria conteúdo novo. Inteligência artificial discriminativa classifica. ChatGPT é inteligência artificial fraca, não inteligência artificial forte. ANI é específica, AGI é geral, ASI é superior. Ontologia organiza formalmente o conhecimento e seu significado. LLMs são grandes modelos de linguagem treinados em enormes volumes de texto. Tokenização quebra o texto em unidades menores. Atenção ajuda a manter coerência contextual. GAN envolve uma rede que gera e outra que discrimina. Agente racional percebe, decide e age para maximizar desempenho esperado. Engenharia de prompt é a formulação estratégica de comandos. Zero shot é sem exemplo. Few shot é com poucos exemplos. Chain of thought é passo a passo. RAG combina geração com recuperação de informação. Inteligência artificial não é neutra, pode ter viés, pode alucinar e exige supervisão humana. Se você entrar na prova lembrando dessas relações, das comparações conceituais e das limitações práticas da tecnologia, já estará muito bem posicionado para enfrentar a cobrança da FGV nesse tema.